Aprendendo a contar os dias. Nós estamos agora no finalzinho de 2018, né? Já nas vésperas, já quase entrando, já com o pé praticamente às portas do novo ano que se aproxima. E eu creio que esta mensagem é muito oportuna porque nos faz refletir sobre a questão do tempo, né? Mas vamos lá, amados, sabemos que a nossa vida ela é dividida em etapas, né? Nós temos a infância, a puberdade, a adolescência, a juventude, a fase adulta, né? A terceira idade e depois a eternidade. Por último, a eternidade. Aí o tempo para de contar, né? Bom, essas etapas, por sua vez, elas são divididas em grupos de 365 dias cada. A gente chama esses grupos de anos, né? E, por outro lado, também cada ano tem 12 meses, cada mês vai ter 30 ou 31 dias, e cada dia vai ter 24 horas, e cada hora vai ter 60 minutos, e assim por diante, até a gente fragmentar todo o tempo em segundos. Mas assim como tudo é melhor administrado se for dividido, a nossa vida também é assim. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou essas divisões para que no final de cada uma delas nós pudéssemos parar para fazer uma avaliação sobre o que foi alcançado e o que não foi alcançado, o que foi feito ou deixado de fazer, os erros que foram cometidos, para que a gente na próxima etapa, a gente poder acertar ou corrigir, reparar os erros, né? Poder também ponderar sobre os acertos e continuar melhorando. Enfim, nós paramos no final de cada etapa para fazer uma análise, uma espécie de retrospectiva ou reflexão, para podermos então definir novas metas, novas rotas e novos objetivos, né? Olha só o que o apóstolo Paulo diz em sua palavra em relação ao tempo. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tá, amado? Então o apóstolo Paulo, ele fala que os dias são maus, né? Vede prudentemente como andais, ou seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa ponderada, seja uma pessoa alerta sobre os atalhos da vida, para que você não se perca na rota, para que você não se perca no caminho, ou para que você não seja mal orientado ou mal influenciado, né? Então, andai como sábios e não como nécios. Ou seja, nécio é a pessoa que não sabe para onde vai, se dirige ao sabor das influências, das oportunidades, das tendências, né? E ele diz aqui que nós temos que aprender a remir o tempo, a aproveitar o tempo. O valor mais importante que nós temos, amados, é o tempo, né? Então, ele diz que nós temos que aproveitar o nosso tempo, mas aproveitar como, né? Tem muita gente que entende esse aproveitar o tempo de uma maneira errada, né? Fazendo o que bem quiser, na glutonaria, na bebedice, na orgia, satisfazendo os desejos da carne. A pessoa, às vezes, ela pensa que está aproveitando o tempo, curtindo a vida, né? Mas, na verdade, ao invés dela estar curtindo a vida, ela está encurtando a vida, né? E o apóstolo Paulo, então, ele tem conselho para nós sobre isso, porque os dias são maus, ele diz, né? Então, por essa razão, não devemos nos tornar insensatos, mas nós temos que compreender, procurar compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Né, amados? Nós temos que estar constantemente sintonizados com as Escrituras, sintonizados com Deus, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem para nos dizer, para nos orientar, até mesmo para que Ele possa nos usar para orientar a outros.
que se nós somos mal orientados, nós vamos orientar outras pessoas também erradamente. Então nós temos que ser bem orientados para a gente poder orientar bem as pessoas, né? E nessa época de final de ano, a gente vê assim, muitas pessoas já fazendo planejamento para viagem, na época de férias, férias escolares, férias no trabalho, então as pessoas viajam muito. Amém, isso é saudável, né? Eu gostaria de viajar também, mas esse ano não vou poder. Mas tem uma coisa que às vezes as pessoas, nesse afã de querer descansar, de querer aproveitar esse feriadão prolongado, aquela coisa toda, elas se esquecem de Deus e elas então vão dar vazão à carne, né? Elas vão partir para a glutonaria, elas vão partir para a droga, elas vão partir para a bebedeira, e o saldo disso aí muitas vezes é entristecedor. Quantas pessoas perdem a vida justamente nessa época? Tantas pessoas que por falta de conhecimento, por falta de instrução, fazem um pacto com o diabo sem o saber, né? Porque o diabo não quer saber se você sabe ou não que você está fazendo um pacto com ele. No momento que você abre brecha na sua vida, no momento que você faz uma oferenda numa praia, a Iemanjá ou a quem quer que seja, que não seja a Deus, então você está correndo um risco muito grande de fazer um pacto com uma entidade que vai destruir sua vida. O apóstolo Paulo, então, ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Então é isso, enquanto o resto do mundo vai celebrar com orgia, com glutonaria, com bebedice, vai prestar tributos a entidades satânicas, nós, como cristãos, vamos estar refletindo, agradecendo, tributando a Deus louvor e adoração por mais um ano concedido e também pedindo as bênçãos dele sobre nós no ano vindouro. Não há maneira melhor de comemorar um ano novo, né, do que essa, de estarmos agradecendo a Deus e pedindo para que ele nos abençoe. Agora, amados, o Salmo 90, ele também tem um conselho muito importante para nós. Moisés foi quem escreveu o Salmo 90, ele diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois nós somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que tiver devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aqui a gente entende, amados, que a nossa vida, por conta do pecado que nos limitou, o pecado que nos matou, nos mudou toda a nossa estrutura de vida, então a nossa vida, ela se encurta. A nossa vida, aos olhos de Deus, é como um breve pensamento. Dentro do tempo de Deus, a nossa vida é apenas uma sombra, uma nuvem que passa, uma nuvem passageira, né? Porque o pecado, ele coloca um ponto final na nossa existência aqui na terra, né? E é disso que trata o Salmo 90. A ira de Deus pesa sobre nós por consequência do pecado. Não é que Deus está irado ali conosco, mas o pecado, diz a palavra, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, o pecado nos separa da nossa fonte de vida, que é Deus. E quando nós somos separados da nossa fonte de vida, o que nos resta é um estado
de morte. E aí nós vamos morrendo aos poucos. É disso que trata esse salmo. E aí no versículo 12 ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, durante o tempo que nós vivemos aqui, a gente não vai viver eternamente nesse mundo, né? Vai ter um dia que a nossa vida será apenas lembrança, vai ter um dia que a nossa vida será apenas uma menção numa história ou num conto, e depois, nas outras gerações que se sucederem, nosso nome será esquecido, né? Mas, diante de Deus, isso pode ser diferente. A Bíblia diz no livro de Malaquias, né, que há um memorial em relação, né, àqueles, em homenagem àqueles que buscam a face do Senhor, aqueles que temem o Senhor, eles não serão esquecidos, pelo contrário, eles estarão com o Senhor para sempre na glória. Quando nós entendemos que nós temos que usar o nosso tempo aqui na terra para as boas obras, para proclamar a virtude daquele que nos chamou, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para usarmos na nossa vida em prol de outras pessoas. Amém? E é essa palavra que eu quero deixar para você, que no ano de 2019 você possa ser um cristão melhor, você possa ser um aluno melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, uma pessoa melhor, um amigo melhor, que você possa se superar em 2019. Amém? E feliz 2019 para você, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e que você possa aprender a contar o seu tempo, ou seja, aproveitar a cada um dos seus dias, vivê-los na presença do Senhor, para que você alcance coração sábio. Deus te abençoe.